Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração. Nós sabemos que é um momento de turbulência, mas nós temos a paz de Jesus. Eu tenho essa paz e eu transmito a você nessa hora a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nação Santa, continuo com saudade de você. Mas estamos aqui para continuarmos, como diz o pastor Dênio, Nação Santa não para. Nós vamos estar lendo com os irmãos nesse devocional, Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, eu sei que é muito conhecida essa passagem, né? Até pessoas que talvez não são evangélicas, que possam chegar a estar conosco nesse dia, pode também lembrar dessa passagem, né? Que já é muito falada, muito comentada, mas tem coisas aqui tão maravilhosas que nós precisamos prestar muita atenção. No versículo 35, na parte B, fala que Jesus falou assim: passemos para outra margem. Olha bem, quem deu a ideia de passar para o outro lado do lago, que na verdade é o mar, né? Um mar pequeno, um braço de mar, não sei como é que explica, mas ele diz: passemos para o outro lado. A ideia foi dele, a ordem foi dele. E eles deixaram a multidão e foram. Eles receberam aquilo que Jesus falou e estavam ali executando, passando para o outro lado. E no 37 diz: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Chegou um momento rápido de um tormento, é o que nós percebemos aqui, de angústia, de medo, né? E faz a gente lembrar alguma coisa de hoje em dia, né? Nós estamos enfrentando aí. Muitos estão angustiados, outros estão quase desesperados, muitos com medo. E nós precisamos lembrar da palavra de Deus. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava lá. Quando ele foi dormir, foi ele que deu a ideia de passar para o outro lado, de ficar nesse lado que veio a tempestade. E ele foi dormir, porque ele sabia, certamente, ele já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele mandou. Mesmo assim, ele permitiu. E mesmo assim, ele foi dormir. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez seja a pergunta de alguns hoje, né? Mestre, Jesus, Senhor, Pai, tu não te importas com o sofrimento? Eu não vou dizer nem tanto aqui no Brasil, mas nos outros lugares onde já vem essa tempestade aí, né? Passando, não te importas, Senhor? Foi a pergunta que eles fizeram, né? Eles se perturbaram na hora. Como é que podia, numa hora daquela, o Senhor Jesus estar dormindo? E a pergunta que eu penso que pode estar ecoando hoje em alguns corações ou em muitos corações, talvez.
talvez: Mestre, não te importas que pereçamos? Tu não está se importando com tudo isso que está acontecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Então nós percebemos aí a autoridade do Senhor que nós servimos. O Deus que nós servimos, ele estava lá com aqueles discípulos. E ele continua conosco. Ele se levantou, ele repreendeu o vento, né, a autoridade dele sobre a natureza, e ele disse ao mar, ele falou com o mar que estava muito agitado. Ele disse: cala-te, aquieta-te, aquieta-te. E a palavra dele foi uma só. E a Bíblia fala aqui no 39, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Amados, olhando para essa passagem, eu estava aqui meditando sobre ela e eu pensei, uma das coisas que nós precisamos fazer. Naquela época, Jesus estava aqui como ser humano. Ele estava cansado, ele foi dormir para descansar um pouco. Hoje nós temos um Jesus conosco, nós temos um Senhor poderoso conosco, como Ele prometeu, né, o Espírito Santo de Deus, que Ele viesse para a terra e ficasse conosco até o fim dos séculos. Um Deus invisível na terra, nós temos esse Deus conosco. E esse Deus, a Bíblia diz que Ele não dorme, nem dormita, Ele nem cochila, mas Ele não precisa mais dormir, Ele não tem mais cansaço. E já estamos ganhando nisso aí, né? Não precisamos acordá-lo, mas nós precisamos chamá-lo. Nós precisamos clamar o nome dele, porque é ele que tem autoridade sobre a natureza. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele foi-lhe dado todo poder no céu e na terra. E nós hoje, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós precisamos clamar esse nome. Esse nome que nós sabemos que tem autoridade. Tem autoridade para mandar o vento se aquietar. Tem autoridade para dizer ao mar, para ele acalmar. Acalma-te, mar. Uma palavra dele é o suficiente. E nós também, como igreja do Senhor Jesus, como corpo de Cristo na terra, que a Bíblia diz que nós somos o corpo e Jesus é a cabeça da igreja. E como corpo de Cristo Jesus, nós podemos reagir também. Nós podemos estar, além de clamar, também repreendendo, com fé no coração. Nós podemos repreender. O 40 diz assim: por que sois, Jesus perguntou para eles, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Imagina se o Senhor hoje pergunta isso para você, para nós. Se você está tão angustiado, com medo, medo de sair na rua, medo da doença, medo de tocar a mão de alguém, e ele diz, ainda não tendes fé? O versículo 40, finalzinho dele diz, ainda não tendes fé? E nós sempre temos falado na igreja, já há tempos que a gente sempre até repete, nos tornamos às vezes repetitivos, porque sabemos que é o Espírito Santo que está ordenando aquela palavra ali. E nós temos nós temos lembrado a pergunta que o Senhor deixou. Se nós teríamos fé quando o Filho do Homem chegasse à terra. Será que teriam fé? Porventura achará fé na terra quando vir o Filho do Homem? Amados, eu acho que é um momento de nós mostrarmos ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno, o que Ele espera de nós.
Mostrarmos para Ele que nós realmente o seguimos nessa terra e que nós cremos nele, na palavra dele, no poder dele e que nós o reconhecemos como o mesmo Deus que acalmou aquela tempestade. Está pronto para acalmar a tempestade do seu coração, da sua alma, no seu psique aí, essa angústia. Ele está pronto para dizer: acalma-te, acalma-te. Ele ainda é Deus e Ele está sob o controle das nossas vidas. O 41 diz que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, vamos lembrar dessa palavra, vamos lembrar desse Deus que nós servimos. Há uns tempos atrás eu vinha sempre também repetindo essa mesma palavra, dizendo que nós precisamos ser crentes verticais, né? Eu e Deus, você e Deus, uma responsabilidade do nome que nós carregamos, de Jesus Cristo. Crentes, cristãos. Cristo, nós somos cristãos, porque somos seguidores do Senhor Jesus. E eu cheguei até a fazer uma pergunta na igreja, eu me lembro disso, não sei quantos lembram, que estavam lá os dias, ou eu falei mais de uma vez, eu tenho certeza. Se chegasse um momento de que nós não pudéssemos reunir ali na igreja, mas tivéssemos que estar a sós com Deus, como seria o nosso comportamento com Deus? Chegou um momento, eu espero que seja um momento pequeno, eu espero que seja um momento passageiro, né? Espero com fé no meu Senhor Jesus, que vai passar, que a mão poderosa do Senhor se estenderá sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, para dizer: acalma-te. E que esse mal vai passar. E nós também precisamos repreender esse mal. Nós precisamos todos os dias dizer: olha, você não tem vez na minha casa. Dizer a esse vírus: você não tem vez na minha casa, na minha família. Eu, em o nome de Jesus, te repreendo da minha casa, te repreendo do corpo de Cristo na terra, da igreja do Senhor Jesus. Você não tem autoridade na igreja do Senhor Jesus. Eu te repreendo do meu estado, eu te repreendo do Brasil. Nós precisamos, amados, estar unidos numa só fé, num só coração. Não é hora, eu penso que nunca é hora de olharmos coisas pequenas, de confusão aqui, de confusão ali, não. É hora de olharmos para a palavra de Deus e confiarmos no poder do Altíssimo. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa hoje, antes de dormir, orar, repreender, ouvir a voz do Senhor dizendo: acalma-te, mar. Acalma o teu coração, acalma o teu emocional, porque o Senhor está no controle de tudo. Quando Ele permitiu acontecer, foi Ele que disse: passa para o outro lado. Então nós entendemos que mesmo que venha a ordem dEle, Ele permite acontecer alguma coisa. E sempre é para a glória do nome dEle, para o despertamento dos filhos dEle, para a salvação de muitos. Quando vem por permissão do Senhor, Ele sabe por que está permitindo. Que nós possamos unir a nossa fé no Senhor Jesus. Que nós possamos estar ligados em espírito e recebendo a paz que excede todo o entendimento sobre os nossos corações. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja do Senhor, não só Nação Santa, mas a igreja do Senhor na face da terra. E todos aqueles que estão ligados no Senhor, firmados com a fé em Deus, sejam nesta hora abençoados pelas poderosas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe.